Você pode voltar ao texto que lemos no início deste culto, Mateus 5, a partir do versículo 38. Nós não vamos reler o texto, já fizemos isso na abertura do culto, mas mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos, como sempre, caminhar pelo texto expondo as palavras do Senhor Jesus. As crianças já têm as suas folhinhas, né? Você pode dividir a sua folha em duas partes, tá ok? Bem no meio aí, duas partezinhas iguais. Vamos completar com desenhos e algumas palavras. Encorajo os pais a voltar a esse desenho durante a semana, relembrando o que temos aprendido aqui pela manhã. Eu não sei quantos lembram, quantos viveram aí a juventude e adolescência da década de 80, eu vivi. Vão lembrar de uma música da banda Legião Urbana, que por sinal eu não gostava, mas esse refrão, esse trecho da música é importante, traz duas perguntas importantes para a nossa reflexão. O refrão perguntava: quem é o inimigo? Quem é você? E ficava nisso, né? Quem é o inimigo? Quem é você? Quem é o inimigo? Quem é você? Quem é... Várias vezes. Bom, possíveis respostas a essas duas perguntas: quem é o inimigo? Quem é você? Vamos começar pela segunda, né? Alguns podem responder: eu sou alguém que sofre, e o meu inimigo é alguém que deve pagar pelo que fez. Ou então, eu sou a vítima, e meu inimigo deve ser abatido. Ou então, eu sou a oposição, e o meu inimigo deve ser enfraquecido. Mas se você é um cristão, um filho de Deus, como você completaria a frase? Eu sou um crente e o meu inimigo, reticências. Como você completaria a frase? Bom, você não precisa ser criativo para completar essa frase, porque eu creio que Jesus já completou essa frase para você. E a frase é o seguinte: eu sou um cristão e o meu inimigo é alguém de quem não devo me vingar e a quem eu devo amar. Eu sou um cristão e o meu inimigo é alguém de quem eu não devo me vingar e alguém a quem devo amar. Pois são essas as duas respostas que Jesus nos traz aqui, nessas duas partes finais do capítulo 5 de Mateus. Então, crianças, nas duas partes que você dividiu a sua folhinha, escreva na primeira: não para a vingança, e na segunda: sim para o amor. Um grande não e um grande sim. Não para a vingança e sim para o amor. Esta é a lição que temos hoje diante de nós. Sobre essas duas sessões finais do capítulo 5 de Mateus, o comentarista John Stott escreveu o seguinte: em nenhum outro ponto o Sermão do Monte é mais desafiador. Em nenhum outro ponto a contracultura cristã é mais óbvia. Em nenhum outro ponto nossa necessidade do Espírito Santo é mais constrangedora. E eu creio que você pode atestar comigo que isso é verdade. Vamos à primeira parte do nosso texto, versos 38 a 42. Não para a vingança. Jesus nos lembra mais uma vez do que estava escrito na lei, em diversas partes da lei: olho por olho e dente por dente, verso 38. Isso de fato estava escrito ali. Qual o propósito dessa norma, né, chamada lei de Talião? Qual o propósito dessa norma? Era um propósito duplo. O primeiro deles era evitar a vingança, evitar a retaliação, a retribuição pessoal. E o segundo propósito era caracterizar a justiça. Veja, a lei de Moisés estabelecia um firme fundamento para a aplicação da justiça, especificando o castigo a ser aplicado no culpado, mas ao mesmo tempo limitando a compensação da vítima a um equivalente exato e nada mais.
Alguns podem pensar, mas isso aqui é olho por olho e dente por dente? Não podemos esquecer que antigamente podia ser dente por olho. Ou seja, você ultrapassar e muito a correta aplicação da justiça. Arrancou o meu dente, eu vou arrancar o seu olho. Era o que mais tinha. Você me ofendeu, então eu vou cortar a sua cabeça. Não, para evitar que houvesse uma vingança pessoal, uma retaliação pessoal, e houvesse uma retribuição além da conta, é que foi estabelecido esse princípio de equivalência justo. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, há uma equivalência aí nessas duas coisas. Agora, esse princípio deveria ser aplicado apenas nos tribunais, apenas por aqueles incumbidos por Deus para realizar justiça, e não nos relacionamentos pessoais. E esse era o problema que Jesus, então, estava denunciando aqui. Nós vamos ver que os fariseus e os mestres da lei estavam tirando esse princípio da esfera jurídica, da esfera de aplicação nos tribunais e trazendo para a esfera dos relacionamentos pessoais. E isso era um erro, esse era o erro que Jesus, portanto, estava denunciando aqui nesta passagem. O princípio que deveria vigorar no relacionamento pessoal era o princípio do amor. Aliás, ame o seu próximo, como nós vamos ver na segunda parte, também estava escrito na lei mosaica. Muito bem, quem é o perverso do verso 39? Jesus disse, não resistam ao perverso. Bom, quem não é o perverso? Vamos começar tirando da mesa algumas opções. Bom, não é Satanás, porque senão nós estaríamos diante de um problema, porque Tiago manda nós resistirmos ao diabo, e diz mais que ele vai fugir de nós ao resistirmos ao diabo. Portanto, não é a figura aqui de Satanás. Também não é o mal em abstrato, ou seja, as opressões, as injustiças, pois se também não resistirmos a elas, estaremos incorrendo em grave falha moral. O cristão deve sim resistir ao mal em abstrato, às injustiças, à opressão. Portanto, quem é então o perverso? Creio que só nos sobra uma única alternativa. O perverso é simplesmente alguém que deseja nos fazer mal, ponto final. Uma pessoa que deseja nos fazer mal, que não vai com a sua cara e quer te prejudicar de alguma forma. Mas veja, a ordem de Jesus aqui de não resistir ao perverso, de maneira alguma justifica fraqueza de caráter, o pacifismo total ou transigência moral. Portanto, policiais, membros das Forças Armadas podem resistir aos perversos deste mundo, pois são representantes do Estado que foi instituído por Deus exatamente para este fim. Portanto, quando o policial ou oficial das Forças Armadas age resistindo ao mal, ele não age em nome de si mesmo, não é uma resistência pessoal, mas em nome da instituição que ele representa, instituição essa estabelecida por Deus exatamente para resistir ao mal, para inclusive retribuir ao mal em conformidade à sua ação violenta. A ordem de Jesus aqui, ela tem um escopo limitado, ela tem um ambiente, que é o ambiente dos relacionamentos pessoais. E nesse ambiente, nesse mundo dos relacionamentos pessoais, nossa ação deve ser pautada por misericórdia e amor, e não por vingança ou justiça feita pelas próprias mãos. Jesus nos dá 4 exemplos da aplicação desses princípios. Então, para cada um deles, nossas crianças vão desenhar um desenho muito simples e vão escrever uma pequena palavra embaixo para lembrar. Quando você voltar na semana a esse texto, você vai lembrar disso aí, tá bom? Primeiro exemplo é o do tapa no rosto como um insulto. Então, você vai desenhar uma mãozinha, embaixo aí na primeira metade, né? Não para vingança, você vai desenhar uma mãozinha e vai escrever embaixo insulto. Ok? Jesus diz, né? Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Não se trata aqui de agressão física, mas de um insulto, de uma afronta, é de um tapa com as costas da mão, né? Sabe aquela coisa? Pá!
seu isso, pum, né? E dá aquele tapinha, né? Que mal machuca, mas é um insulto, uma afronta. E no mundo antigo isso era tratado de fato como um insulto, uma humilhação pessoal. O que Jesus nos diz aqui? Não revide, não revide. Ao ser insultado, não busque afirmar a sua dignidade a qualquer custo. Sabe por quê? Porque a sua dignidade está segura em Deus. É Ele quem te faz digno. É Ele. Então, ao ser afrontado, ao ser insultado, reaja com graça e não com vingança. Por isso que Jesus diz: se alguém te insultar na direita, ofereça a esquerda. Ofereça a esquerda, sem problema. Sua dignidade está segura em Deus. Segundo exemplo, se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Então, crianças, vocês podem desenhar em uma camisa mais longa, né, uma espécie de casaco, que era a túnica, né, da época, e você vai escrever embaixo, né, processo. Alguém aqui está tentando te processar e tirar a sua túnica. Bom, o que é isso, pastor? Se a gente for lá para o contexto de Jesus e o contexto da própria lei, a gente vai perceber que a túnica era um bem precioso para o judeu. Servia de agasalho, servia de forro de cama, era uma peça assim, né, pau para toda obra, né? Túnica era um negócio muito importante para o judeu. E segundo a própria lei de Moisés, se você tomar a túnica de alguém como garantia, né, de uma dívida, ela tinha que ser devolvida ao final do dia, porque aquele era o cobertor, o agasalho daquela pessoa. Então, tamanha importância que tinha a túnica. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que nós precisamos estar prontos a abrir mão até mesmo daquilo que consideramos o nosso direito garantido por lei. Jesus está dizendo: se alguém quiser tomar algo de você que é o seu direito, esteja disposto, por amor, por graça, a não invocar o direito garantido por lei para manifestar uma lei superior, a lei do amor. A lei do amor. É isso que ele está dizendo. Esteja disposto a isso. Esteja disposto a dar até mais do que te for requerido, ainda que seja um direito seu. Especialmente na nossa época, né, onde há uma divinização quase do direito individual, né? Tudo é meu direito, meu direito, meu direito. Poucas responsabilidades, né? Direitos máximos, deveres mínimos, como já escreveu alguém. Nós bradamos esses direitos a todo tempo. Jesus está dizendo: esqueça isso por um tempo e procure ser gracioso, procure invocar uma lei superior, que é a lei do amor. Terceiro exemplo, fala aqui de um trabalho obrigatório. Se alguém forçar você a caminhar 1 milha, dobre a meta, caminhe 2. Então, criança, você pode desenhar uma caixote, uma caixa ou uma mala, porque aqui a ideia, normalmente acontecia isso no mundo antigo, né? Os romanos obrigavam os judeus a carregar algumas coisas por 1 milha. Eles podiam fazer isso, a carregar o que quer que seja. Então desenhe aí um pacote, uma mala, alguma coisa assim, e você vai escrever trabalho embaixo da sua maleta ou do seu caixote. Os romanos podiam fazer isso, né? Chamar vem cá, fulano, tome isso aqui e carregue isso. Ok. O que Jesus diz então para os seus discípulos? Primeiro, que nós não devemos ficar irritados com isso, nós não devemos nos sentir explorados por isso, nós não devemos nos sentir pessoalmente insultados em fazer esse trabalho obrigatório. Jesus disse: aceite a oposição e dobre a meta. Porque na época de Jesus, o que ele estava querendo dizer? Se um romano obrigava você a caminhar 1 milha, ao caminhar 2, você estava dizendo para ele que servia a um outro rei, a um outro senhor, que não César, que não Roma, e é um Senhor amoroso, é um Senhor misericordioso, é um Senhor que se pauta também por uma lei superior, a lei do amor.
Então aceitem a imposição, dobrem a meta voluntariamente. Quarto e último quadro é o pedido insistente. Então, criança, você pode desenhar uma nota de dinheiro ou uma moedinha, tá? Que aqui provavelmente a ideia é de um valor financeiro, e bote embaixo dela pedido. Verso 42, dê a quem pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. A gente pode ler de maneira equivocada esse versículo. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos dar sempre a um suposto necessitado. E muita gente acabou interpretando mal isso aqui e se colocando numa situação muito precária, porque dava tudo, e pessoas, sabendo que ela dava tudo, exploravam essa pessoa, invocando o princípio de Jesus aqui. Jesus não está tratando a respeito disso, até porque a Bíblia nos ordena bastante sabedoria sobre como dar, como ajudar, ainda mais em tempos como os nossos. Então não é disso que Jesus está tratando aqui. O que Jesus está fazendo é reprovando uma atitude mercenária ou avarenta nessa relação de empréstimo que temos aqui. Jesus está reprovando aquele camarada que empresta, mas fazendo a seguinte pergunta: o que eu ganho com isso? Qual é o favor que você vai ficar me devendo então, se eu te emprestar? Basicamente era o olho por olho, dente por dente, aplicado aos empréstimos pessoais. Tá bom, você quer? Eu vou te emprestar. Olho. Mas qual é o olho que você vai me devolver? É dente que você quer? Tá bom, você vai ficar me devendo um dente. Entenderam? Tem muito disso hoje, né? Tá bom, você me deve uma, hein? Não, não deve nada. O que Jesus está dizendo é isso, olha, ninguém deve nada. Se alguém quiser, estiver realmente necessitado, doe, empreste, sem pedir a retribuição, sem ficar no caderninho de notas dizendo que agora o fulano deve um favor a você. Não, esqueça isso. Esqueça isso. O que há em comum em todos esses 4 casos que Jesus usou para ilustrar o princípio que ele quer estabelecer? O que há em comum é o seguinte: que o sacrifício individual substitui a vingança pessoal. Não retribuir, não retalhar o perverso, mas sim virar a mesa para cima dele. E não apenas não fazer nada, mas retribuir com amor, com o bem. Não pagar o mal com o mal, mas devolver ao perverso o bem. E por quê? Porque não foi exatamente isso que ele fez por nós? Não foi exatamente assim que Jesus agiu ao caminhar para a cruz? Ele não reagiu aos insultos dos nossos pecados, nem tampouco aos insultos dos romanos. Ele não resistiu a um perverso julgamento parcial, falso. Ele caminhou o que tinha que caminhar até o fim, até a cruz. E de lá o que nós vemos? Aquele que poderia invocar os seus direitos, aquele que poderia invocar a sua posição de filho de Deus, aquele que poderia invocar a justiça de Deus a ser realizada naquele momento. O que ele diz do alto da sua dor e do seu sacrifício pessoal? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Portanto, Jesus agiu assim, e ele chama os seus discípulos a agirem também dessa forma. Mas tem uma segunda parte, né? Se essa já nos desafiou, agora vem o tiro de misericórdia do Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo: amem os seus inimigos. Nós sabemos que, de fato, na lei estava escrito: ame o seu próximo. E a pergunta é: de onde os fariseus e mestres da lei tiraram essa ideia de que devemos odiar
os nossos inimigos. Isso veio a partir de uma conclusão equivocada. Sabe como é que eles liam o ame o seu próximo? Eles liam assim: ame apenas o seu próximo, vírgula, logo, odeie os seus inimigos. O resto não merece o meu amor. Ame apenas o seu próximo. Sim, isso está completamente equivocado, nós vamos ver por quê. Mas o que significa amar os inimigos? Pastor, eu tenho que gostar deles? Eu tenho que chamá-los para minha casa? Eu não consigo amar uma pessoa que me faz mal. Bom, o princípio é o mesmo, aplicado ao próximo. Ame o seu próximo. Aliás, o próximo e o inimigo, às vezes, são a mesma pessoa, né? E se forem a mesma pessoa, como é que você faz? Você continua amando. O seu próximo pode ser o seu inimigo. E o seu inimigo pode estar próximo. Portanto, ame o seu próximo. Como amar? Como fazer isso? A resposta da Bíblia é simples, mas desafiadora. Amor na Bíblia é um ato de amor, é sacrificial, é uma atitude. Isso é a definição de amor. Não é só um sentimento. Então eu vou gostar do meu inimigo. Não. Eu creio que quem melhor resumiu essa ideia de amor aos inimigos foi o apóstolo Paulo citando Provérbios, ou seja, o Novo Testamento citando o Antigo e interpretando o mandamento de Jesus. Paulo diz em Romanos 12:20: se o teu inimigo tiver fome, deixa ele passar fome? Não. Dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Comida e bebida, coisas simples do dia a dia. E ainda que seja o seu inimigo, o que você faz por ele? Você pratica um ato de amor. Você sacia a fome, você sacia a sede. Então, crianças, vocês vão desenhar aí um copo de bebida e um prato de comida, para lembrar disso. Então, como amar? Fazendo por eles o que você gostaria que eles fizessem por você. Amor é um ato sacrificial. Mas Jesus diz também: orem por aqueles que os perseguem. E a pergunta permanece: pastor, como eu vou orar por essas pessoas? De pelo menos duas formas você pode orar por elas. A primeira, mais evidente, pela salvação dessas pessoas, para que eles sejam salvos, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que Deus transforme o coração deles. Mas também não é errado você orar para que Deus os julgue, caso não se arrependam. E daí poucos de nós compreendemos esse tipo de oração feita, por exemplo, nos Salmos. E alguns jogam fora essas orações dos Salmos, achando que conflitam com o ame o inimigo. Então, como é que eu vou orar? Se eu amo o meu inimigo, como é que eu vou orar para Deus julgá-lo? Isso não é exatamente falta de amor? Não. Isso é a declaração de um amor maior e superior, que é o amor à santidade de Deus. Nosso primeiro compromisso de amor é com Deus e com a sua santidade. É com Deus santo, misericordioso, justo. Então não é errado, não é incorreto você fazer as orações juntas. Senhor, salva essas pessoas, converte-as, humilha essas pessoas para que elas se convertam a Ti. Mas, Senhor, caso elas não se arrependam e continuem perpetrando o mal, Senhor, julgue-as. Senhor, em Tuas mãos está a justiça. A Deus pertence a vingança, não é isso que diz a Bíblia? Quando você ora assim, você declara o seu amor, primeiramente, a santidade de Deus, a justiça de Deus. O amor aos inimigos não é um amor frouxo, mas um amor santo.
que jamais vai aprovar as suas práticas iníquas. Um amor que vê com completo desprazer a dureza de coração dos ímpios. Mas Jesus diz mais, verso 45, nada demonstra melhor, de maneira mais nítida, a nossa filiação celestial do que isso. Amar essas pessoas e orar por elas. Por quê? Jesus explica, ora, se o Pai, que é santo e justo, derrama suas bênçãos em forma de chuva e sol, até mesmo sobre esses iníquos, nós somos chamados a fazer exatamente a mesma coisa como filhos de Deus. Deus dá àqueles que afrontam a sua santidade bênçãos. Eles não merecem, mas chove sobre o campo do justo como chove sobre o campo do injusto. A colheita no campo do ímpio como há no campo do justo. Injustos e ímpios conseguem empregos, prosperam. E isso é bênção de Deus, embora eles não reconheçam. Então, se Deus assim abençoa, se o Pai Celestial assim abençoa essas pessoas, ora, como devem os filhos deste Pai Celestial agir em relação aos inimigos de Deus? Da mesma forma. Jesus nos desafia ainda mais, dizendo que se nós retribuímos apenas aqueles que merecem o nosso amor, se nós devolvemos amor apenas àqueles que nos são amáveis, ora, isso qualquer um faz. O publicano faz isso, o fariseu faz isso, o traficante faz isso. Todo traficante ama a sua mãe. Qualquer um, qualquer bandido, estuprador, assassino, pode tatuar: amo minha mamãe, ou o nome da mamãe, ou o nome da esposa, ou até dos seus filhos. Então, quando nós amamos desse jeito, Jesus diz: isso te torna diferente dele? Não, qualquer um faz isso. Que tipo de amor nos torna diferentes? Que tipo de amor revela o amor de Deus? É este que está aqui, que dá ao inimigo de comer, que dá ao inimigo de beber e que o coloca em nossas orações. E é assim que nós devemos entender o verso 48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pronto, né? Agora o fardo aumentou 1 tonelada, né? O que Jesus está nos dizendo é que nós devemos espelhar o caráter amoroso perfeito do nosso Pai, nesse contexto aqui, fazendo pelos inimigos aquilo que certamente eles não vão fazer por nós. E sabe por quê? Porque foi exatamente assim que o Pai Celestial agiu em relação a nós. Deus amou você quando você era amável. Deus encontrou você quando você estava buscando a Ele. Deus te salvou quando você era uma pessoa extremamente piedosa, santa, pura, irrepreensível? Não. A Bíblia diz que Deus veio ao nosso encontro e nos invadiu com a sua graça irresistível quando nós éramos inimigos dele. Ele nos saciou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Ele saciou a nossa fome e sede quando nós estávamos nos fartando dos manjares desse mundo. Nós não éramos merecedores desse amor. E Ele fez muito mais do que mandar chuva e sol sobre nós. Ele mandou o seu Filho para vir ao nosso encontro. E Ele teve que morrer numa cruz por cada um dos inimigos, dos que eram inimigos de Deus e que hoje estão aqui. Eu e todos vocês. Irmãos, nós amamos a nossa família, nós amamos nossos amigos, nós amamos nossos irmãos da igreja, porém, nem mesmo em relação a esses, nós amamos perfeitamente. Eu não amo perfeitamente, mas eu sei quem me amou com toda a perfeição. Quanto mais os que me perseguem e me maltratam, quanto mais você deve estar pensando em alguém que já fez isso, ou está fazendo isso com você. Nós precisamos do amor perfeito do Pai,
manifestado em Jesus Cristo. Nós precisamos que esse amor seja derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, se você é cristão, quem é o seu inimigo? É aquele a quem você deve amar, é aquele a quem você não deve revidar. E para isso, eu e você precisamos muito da graça de Deus. Precisamos desse amor mais profundo do que o oceano. Precisamos que Ele nos inunde. Precisamos nos voltar para a cruz mais uma vez. E caso você nunca tenha ouvido falar deste amor, nunca tenha se rendido a este amor, faça isso hoje, sem demora. Deposite aos pés da cruz as suas armas de inimizade. Humilhe-se diante de Deus e receba dele salvação que você não merece, o amor que você não merece, para que você então seja um veículo deste amor a outros que também não merecem. Vamos orar, vamos pedir isso a Deus essa manhã. Senhor, quem de nós pode permanecer de pé depois dessas palavras? Quem de nós, Senhor, pode invocar diante de Ti sua própria justiça, retidão ou comportamento irrepreensível? Não há nenhum nesta manhã, Senhor, nenhum, que possa dizer com todas as letras que ama perfeitamente, que jamais procurou retalhar uma agressão. Deus e Pai, de fato essas palavras são impossíveis sem o auxílio da Tua graça e do Teu Espírito. Mas se elas estão registradas aqui diante de nós, é um sinal claro de que Jesus, o nosso Senhor, espera que nós hajamos assim. Isto não é uma ficção. Isso não está aqui apenas para despertar um pequeno choro, um choro momentâneo de remorso, mas um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira contrição, uma resolução firme de agirmos assim, custe o que custar. E se não temos feito isso, Senhor, perdoa-nos mais uma vez. Tem misericórdia de nós, pecadores. E enche-nos, ó Deus, com este amor, incompreensível aos olhos humanos, incompreensível a este mundo mau. Oramos em conformidade com a Tua palavra, clamando pela salvação dos opressores, dos injustos, dos iníquos, dos maus ao nosso redor, espalhados por todo esse país, por todo esse estado, essa cidade. Mas clamamos também, Senhor, confiantes em Ti, que a Ti pertence a justiça. Clamamos para que o Senhor julgue. Clamamos para que o Senhor humilhe. E debaixo da Tua poderosa mão, Senhor, estas vidas reconheçam que só existe um Pai que está nos céus, um só Senhor e Rei sobre toda a terra. Ajuda-nos a compreender isso, Senhor. Dá-nos pleno entendimento destas palavras. Nós te pedimos esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.